para tirar dúvida. E eu comecei, nesse exato momento, a gravar o nosso encontro de hoje. Até a sexta-feira, no máximo, eu já consigo deixar ele disponibilizado lá no nosso canal no YouTube. Eu sempre vou estar colocando o link no grupo, certo? Então, link da aula do dia tal, que a pauta foi isso, isso e isso. E o link lá para vocês poderem acessar, tá bom? Então, só para vocês contextualizarem, caso vocês já tenham visto esses slides, é porque eles foram utilizados na primeira semana de aula, que foi semana passada, na recepção dos alunos, tá bom? Então, o nome do nosso encontro hoje vai ser Dominando o Ambiente Virtual de Aprendizagem, né? Ferramentas que são aí cruciais e essenciais para que vocês tenham um sucesso acadêmico. Essa pessoazinha aí, né, de terno, bem arrumadinho, sou eu, certo? Como já falei para vocês, sou professor aqui de vocês, estarei fazendo essa tutoria. E tenho formação em pedagogia aqui pela Universidade Anhanguera, tenho uma formação graduando em letras em inglês pela UFERSA, Universidade Rural do Semiárido, né, nossa federal, e tenho as minhas especializações aqui pela instituição. Então, a minha maior jornada acadêmica, né, foi aqui na nossa faculdade, foi na nossa marca, na nossa instituição, desde a minha fase de aluno até hoje, aqui cumprindo a função para a qual a faculdade me preparou, né, que é dar aula, que é lecionar, com muita alegria e com muito orgulho, tá? Então, eu sou um amante da instituição, vocês sempre vão me ver aqui trazendo esse elogio, porque eu sou a prova viva que dá certo, né? Comecei aqui minha vida acadêmica e hoje eu trabalho na minha área, né? Trabalho na instituição que eu me formei, né? E graças a Deus já tive aí uma vasta experiência nos últimos 4 anos da minha vida trabalhando aqui na instituição, certo? Então, para iniciar, eu gostaria de contextualizar vocês e até reforçar, e vai ser rapidinho, sobre a importância da graduação, né? Primeiramente, meus parabéns a todos vocês por se proporem a iniciar essa jornada, né? Eu sei que muitos de vocês acabaram de sair aí do ensino médio, né? Estão fervorosos para estudar, mas eu também sei que muitos de vocês já estão aí com uma vida encaminhada, tem filho, tem família, né? Já tem outras obrigações e optaram por, assim como os jovens, né? Assim como as pessoas que acabaram de sair do ensino médio, também optaram por dar uma virada de chave na vida de vocês e começar, né, uma nova jornada, trilhar um novo caminho. Então, meus parabéns por essa atitude de querer fazer diferente, tá? A gente sabe que a importância da graduação, ela é muito grande para o mercado de trabalho, né? Hoje em dia, a competitividade, ela está cada vez maior. E todo diferencial que você possa ter no seu currículo, ele vai agregar significativamente, né, de forma positiva, numa seleção de trabalho, numa vaga que você está pleiteando, né, que você queria ali naquela empresa, naquele processo seletivo que você precisa do título para conseguir participar, né? E aí eu trago dados para vocês, né? Além do bonito da coisa, além das palavras bonitas que eu posso trazer, eu trago números. A nossa empresa, que é a Cogna Educacional, o grupo educacional qual a Anhanguera faz parte, né? Que é um dos maiores da América Latina, com mais de 1,5 milhão de alunos a nível nacional, fez um estudo no ano de 2019 que constatou, né, chegou ao resultado que 77% dos brasileiros que concluem uma graduação, possuem um ensino superior, estão empregados de alguma forma, tá? Então, são dados extremamente relevantes. Isso significa que a cada 100 pessoas que têm um diploma, né, a cada 100 pessoas que concluem um curso de ensino superior, 77 conseguem êxito de estarem empregados e de terem uma renda fixa, né? Uma renda que não vai ser variável, não vai ser inconstante. E isso é algo muito importante, para além das palavras bonitas, né? É praticidade. Muito bonito o Matheus falar, mas na prática, e aí eu trago dados para vocês que na prática essa beleza da fala, ela reflete no mercado de trabalho, certo? Então, de fato, vocês fazerem um curso superior modifica sim o resultado que você vai ter aí em uma vaga de trabalho, né, para o mercado de trabalho, certo? Pensando nisso, né, agora que eu já parabenizei vocês, vamos para os
pontos maiores, né? Após vocês se matricularem, todos vocês já acessaram o portal de vocês, né? Mas tem alguns alunos que são novinhos dessa semana que ainda não fizeram esse passo a passo. Então, por onde vocês vão iniciar? Eu vi muitos alunos em todos os 3 grupos de calouros, tanto Pau dos Ferros, Açu como Mossoró, dizendo que não conseguia entrar no portal, que não estava conseguindo acessar as aulas, que dizia que o CPF não era reconhecido, certo? E por que que isso acontecia? Muito aluno fez a matrícula, pagou ali o valor da matrícula e não deu aceite no contrato, não acessou a plataforma para mandar os documentos, certo? E isso impedia que vocês acessassem a aula de vocês. Então, eu trouxe um checklist, né? Uma lista de coisas que vocês precisam estar ok para começar o semestre de forma certa, para começar o semestre com o pé direito, né? Começar com gosto de gás mesmo. Então, primeiro ponto, aceite de contrato. Quando vocês realizam a matrícula, que o consultor, quando você foi lá no site, né? Manda o boleto para você e você paga, existem outros procedimentos que você ainda vai ter que fazer, certo? O primeiro deles é aceitar o contrato da instituição de prestação de serviços. Somente depois de você realizar o aceite no contrato é que a sua matrícula vai ficar ativa na instituição. Enquanto você pagou só o boleto e não deu o aceite, você vai ficar lá como candidato. A sua matrícula ela só vai ficar pré-confirmada quando você mandar o aceite lá do seu contrato. Matheus, e como é que eu faço para acessar o aceite? Você pode pedir ao consultor que fez a sua matrícula, certo? Que ele vai gerar e vai te mandar. Você pode pedir no atendimento da sua secretaria, certo? Do atendimento, que eles vão pedir auxílio ao comercial e eles vão gerar e vão te mandar. E você, se você fez pelo site, você pode voltar lá no site e ir para a área do candidato. Quem tiver com esse problema pode até colocar a área do candidato Anhanguera, que vai levar vocês para a área do aceite do contrato, tá bom? Aceitou o contrato, tudo certo, vocês vão acessar o link da plataforma, para quem não tem ainda. É muito simples, é só vocês colocarem Anhanguera Aluno no Google e um dos primeiros sites que já vai aparecer é ele. Você vai colocar o seu CPF e clicar em primeiro acesso, certo? Vai criar a sua senha e quando você entrar na plataforma com a senha que você criou, você vai ter que obrigatoriamente fazer o envio dos documentos, certo? É o primeiro ponto depois de criar o acesso à plataforma. Então, fiz minha matrícula, paguei o boleto, dei o aceite de contrato, criei meu acesso, enviei minha documentação. Quando enviar a documentação, vocês vão poder seguir para o próximo passo, que é explorar a plataforma. Então, não espere que chegue o dia de vencimento de atividade tal, de atividade X, para vocês tentarem descobrir como a plataforma é, certo? Nesse primeiro momento, é muito comum que vocês fiquem um pouco até desesperados por não conhecerem a plataforma, porque vocês não sabem como é que funciona o semestre, como é que funciona o modelo acadêmico, tá bom? Então é comum vocês terem estranheza de início, mas é explorando a plataforma, é no dia a dia que a gente vai conseguindo aí, né, aprender e manusear melhor. É igual quando você compra um eletrodoméstico que você nunca teve. De início, você vai precisar ler o manual, assistir um tutorial no YouTube, né? E até mesmo no dia a dia você vai aprendendo quais são as funções que aquele equipamento tem. Da mesma forma, é a plataforma de vocês, certo? Vocês vão precisar manusear para que com o tempo vocês fiquem fera, sem precisar de Mateus para dizer o que vocês precisam fazer, tá bom? Pensando nisso, vocês precisam também acessar os manuais, tanto o manual geral, que vai explicar aí tudo no geral, né? Como é a instituição, modelo acadêmico, o que é uma instituição de ensino superior, o que é que são os tutores, os coordenadores, e vai ter também um manual de pontos, que a gente chama de Manual de Avaliação Continuada, certo? Nesse manual de avaliação continuada, vai estar explicando o modelo acadêmico no geral, tá bom? Como é que vocês vão ser medidos, aprovados e reprovados. É basicamente isso o manual de avaliação continuada. Eu vou compartilhar com vocês no grupo amanhã esses documentos, certo? O manual geral e o manual de pontos, tá bom? Esse é um combinado que eu estou fazendo com vocês agora. Amanhã pela manhã, em caráter de exceção,
eu estarei, né, fugindo do meu horário e mandando para vocês aí, lá para as 12 horas, que é quando eu vou estar no horário de almoço, eu vou estar conseguindo fazer isso, tá? É um compromisso meu com vocês agora. E eu vou compartilhar o manual para vocês terem acesso e o calendário acadêmico, certo? O que é o calendário acadêmico? É onde vocês vão ter acesso às datas principais do semestre, tá bom? Então, por onde iniciar? Aceite de contrato, vai criar seu acesso, né? Envio dos documentos, explorar a plataforma e acessar os materiais de orientação, certo? Para que vocês possam começar por dentro. E agora, qual é o próximo passo que vocês vão ter que trilhar? Já fizeram todos os passos básicos, estão com acesso à plataforma, já deu uma olhada ali por cima, né? Não explorou muito, mas deu ali uma olhada, já pode passar para o próximo passo. Qual vai ser o próximo passo? Acesso, de fato, ao ambiente virtual de aprendizagem. O AVA, como eu gosto de chamar, né? O de vocês em específico é o AVA Sofia. O nome da plataforma de vocês é Sofia, certo? Então é o AVA Sofia. O ambiente virtual de aprendizagem, ele é o local onde vocês vão fazer toda a graduação de vocês. É onde vocês vão ter acesso às atividades, às disciplinas, né, aos tutores, é onde vocês vão ter acesso aos conteúdos, livros didáticos, slides, né? É onde vocês vão acompanhar o financeiro, é onde vocês vão acompanhar as solicitações de carteirinha de estudante, de atestado de matrícula, de histórico, certo? Então, dentro do ambiente virtual de aprendizagem, é onde vocês vão ter acesso a tudo. Toda a vida acadêmica de vocês vai estar ali colado como uma super bonde no AVA, certo? No AVA Sofia. Sempre vai estar precisando dele para tudo que você necessitar dentro da instituição. Falando no AVA, vamos falar do modelo acadêmico, né? O que é um modelo acadêmico? É a forma que a instituição utiliza para operar o estudo, certo? De uma forma bem simples. Então, no nosso modelo, a gente utiliza a avaliação continuada, certo? O que é a avaliação continuada? É uma leitura do rendimento de vocês a partir de atividades diversas, certo? Então, no ensino médio, na graduação ou no ensino superior, a gente é acostumado a ter uma forma mais rígida, né? Diferente lá da educação básica, onde a gente tinha bimestres, né? Nos bimestres a gente tinha uma única prova, ou no máximo um seminário ali, um trabalhozinho, para ser todo o seu rendimento naquele bimestre. Então, você passava o bimestre todinho estudando, e aí, com uma única prova, todo o seu conhecimento era medido ali. A gente não utiliza esse modelo, né? Apesar de ser um ensino superior, o nosso ensino é baseado na avaliação continuada, aonde a gente utiliza a progressão das atividades, né? De acordo com os acertos de vocês. Vocês vão ter acúmulo de pontos de acordo com as atividades. Então, você vai ter uma avaliação virtual, você vai ter um exercício, uma atividade escrita, você vai ter a prova, você vai ter o engajamento, que eu vou explicar mais na frente o que é, tá bom? Então, você vai ter pontuações diferentes de acordo com o acesso que você vai fazendo aos conteúdos, tá bom? E todas essas particularidades, né, todas essas atividades, elas vão lhe dar uma recompensa convertida em ponto, que no final vai ser somado e vai dar a média de vocês, tá? Para simplificar, eu trouxe uma ilustração, tá? Esse é o nosso modelo de estudo dentro da avaliação continuada. Vocês têm, primeiro, uma pré-aula, que a gente vai chamar de slides, certo? É aquela atividade que você vai acessar os conteúdos do livro em slide. Então, toda a parte de leitura, né? Até o boneco, ele ilustra bastante isso. Então, é toda a parte de leitura que você vai fazer antes de assistir a aula. Porque, primeiro, né? O mais indicado é você ler o conteúdo para que depois você vá para o segundo ponto, que é a aula. Então, você já leu todo o conteúdo escrito da aula 1, por exemplo, e aí você vai assistir a aula 1 para que você possa reforçar o que você leu através da escuta, certo? Então, você vai
ler o conteúdo, depois você vai assistir o professor explicando o conteúdo que você leu. E aí você vai ter um entendimento muito melhor. Depois da aula, vocês vão para a pós-aula. O que é a pós-aula? São as atividades, certo? A pós-aula é a parte prática. A pós-aula é onde você vai responder os exercícios, a pós-aula é onde você vai fazer anotações, né, fazer rabiscos, é onde você vai se preparar aí para as atividades práticas, né? Prova, exercício, portfólio, né, que são atividades escritas, e os exercícios, tá bom? Então, o nosso modelo de estudos é esse. Você tem uma pré-aula com conteúdos escritos, você tem uma aula, né, que vai estar ali sendo transmitida pelo professor, explicando o que você leu, e você vai ter a pós-aula, que é a parte que você vai, né, se esforçar para compreender e fazer essa conexão da pré-aula com a aula, tá bom? E se preparar para as atividades práticas. Essa explicação, ela fica muito mais simples quando a gente pensa no antes, durante e depois, né? No lugar da gente estar pensando em pré-aula, aula e pós-aula. Vamos pensar no antes, durante e depois. Antes da gente assistir a aula, a gente vai ler o conteúdo, certo? Durante a aula, a gente vai fazer conexões do conteúdo que a gente leu com o que o professor está explicando. E depois, a gente vai pegar esses conteúdos e fazer ali as respostas nas nossas atividades, certo? Não tem muito segredo no nosso modelo acadêmico, porque ele é só isso. Não tem nada a mais. Ah, Matheus, o que é que vai ter a mais que você está escondendo da gente? Nada. É só isso. Você vai ter uma pré-aula, uma aula e uma pós-aula. Cumpriu os 3 requisitos, né? A lista tríplice, você vai se preparar e realizar suas atividades, certo? Dessa forma, seguindo essa ordem, eu tenho certeza que vocês vão conseguir ter um rendimento acadêmico muito melhor. Por isso que essa é uma das ferramentas essenciais de vocês terem conhecimento, que é o nosso modelo de estudo, o nosso modelo acadêmico. Esteja preparado sempre. O aluno EAD, ele precisa, EAD, né, que vem de ensino à distância, ele precisa sempre ter conscientização que você é o protagonista dessa jornada. Então, não adianta Matheus vir aqui, né, falar e explicar, e aí quando você fecha o computador, sai do seu celular, né, você não coloca em prática nada do que a gente combina aqui, nada do que eu oriento vocês aqui, tá bom? Porque o protagonista são vocês. Quem vai estar no papel principal dessa jornada é você. Eu posso falar por 2 horas aqui o quanto é importante, o como vocês devem fazer, mas se vocês não tiverem a atitude de realizar, não vai ser Matheus que vai conseguir dar uma nota boa para vocês, certo? Então, para que vocês se organizem melhor e consigam dar conta, principalmente nesse início de jornada, né, para quem é novo, que acabou de chegar, vocês precisam ter um mapeamento aí, né, do que vocês vão precisar no semestre. Então, dê uma olhadinha quais são as próximas disciplinas que você vai ter, né? Quais são as pontuações que cada uma dessas disciplinas vão exigir, tá bom? Então, eu trouxe aí 5 perguntinhas que vocês vão se fazer antes de estar pensando aí em iniciar uma disciplina, tá? Primeira, quais são as datas importantes do semestre, né? Quais são as datas que eu vou precisar nessa disciplina aqui me atentar? Qual é o meu período de estudo? Qual é o meu período de prova? Se eu tenho um trabalho escrito, qual é o meu período do trabalho escrito? Para que você não perca datas e se prejudique aí futuramente na disciplina. Segunda pergunta, como é calculada a minha pontuação? Cada disciplina, pessoal, pode ter uma variação na distribuição dos pontos. Todas vão ter 100 pontos máximos que podem ser conquistados e em todas você vai precisar de 60 pontos para passar, certo? Então, todas as disciplinas valem 100 pontos, repito, e vocês precisam de 60 pontos para passar, para serem aprovados. Mas esses 100 pontos, eles vão ser distribuídos de formas diferentes de acordo com a disciplina. Vai ter disciplina que você vai ter 3 tipos de pontuação. Vai ter disciplina que você só vai ter um tipo de pontuação, certo? Então, a gente vai ter essa visualização, né, à medida do que vocês vão tendo acesso às disciplinas. Dentro dessas disciplinas, quais são os conteúdos previstos?
Ah, Matheus, eu comecei dia 3, a minha primeira disciplina ela já foi liberada, porque eu fiz minha matrícula antes, né? Meu sistema já estava liberado, já estava ativado. Como é que eu vou saber o que é que eu vou estudar nessa disciplina? A partir do momento que vocês abrem a disciplina disponível, ela já vai mostrar embaixo todo o cronograma da disciplina. Unidade 1, 2, 3 e 4. Sempre vão ser 4 unidades em cada uma das disciplinas, certo? E você já vai conseguir ter acesso a todos os conteúdos. Você vai conseguir ter acesso ao plano de ensino, você vai conseguir ter acesso, né, ao que foi que o professor preparou. Então, você sempre vai ter acesso a todas as informações, certo? Previstas para aquela disciplina. Então, não deixem de visualizar antes de começar, para vocês já saberem o que é que vocês vão enfrentar, né? O que é que vai estar esperando vocês. Então, dentro desses conteúdos, dentro dessa disciplina, quarta pergunta: que atividades e exercícios vocês terão? Então, o que é que vai estar previsto? Vai ser só exercício e prova? Ou eu vou ter um trabalho escrito? Ou eu vou ter uma atividade prática? Tudo isso vai estar dentro da sua disciplina, discriminada dentro das unidades. E você sempre vai ter acesso, tá bom? E a quinta e última pergunta, mas jamais menos importante: como consigo falar com o meu tutor? Certo? O tutor de vocês é quem? É o professor da disciplina. É a pessoa que vai estar lá no seu portal lhe respondendo, certo? É com ele que você vai tirar as dúvidas acadêmicas pedagógicas. Como assim, Matheus? Não é você que tira essas dúvidas? Não. Eu tiro as dúvidas acadêmicas da parte sistêmica, que é isso que eu estou explicando para vocês agora, né? Pontos, disciplinas de diferença, atividades, dúvidas em geral, certo? Dúvidas sobre conteúdo pedagógico, sobre material mesmo, você só vai tirar com o seu tutor à distância, certo? E como é que você consegue falar com ele? Dentro do material, quando vocês estiverem lá assistindo a aula de vocês, na parte de cima da aula vai ter uma barrazinha com o nome Falar com o Tutor, certo? E lá você clicando vai abrir do lado direito um local de conversa com o tutor. E você vai poder mandar mensagens e voltando nesse mesmo caminho, você vai poder ver o que foi que o seu tutor respondeu para você naquela sua pergunta, tá? Então, essas são as 5 perguntas que eu indico vocês se fazerem, né, antes de estar acessando aí a disciplina, tá? E para ser aprovado, o que é que você faz para ser aprovado? A gente tem aqui 2 tipos de sistema, tá? Mas eu só vou falar para vocês o sistema que é o de vocês, que é o Ava Sofia. Além do Ava Sofia, a gente tem o Colaborar. O Colaborar não é o sistema de vocês, tá bom? O sistema de vocês é o novo, que é o Sofia. Então, eu vou falar somente dele, mas eu vou explicar por que tem 2 sistemas diferentes. Caso vocês vejam algum dia eu postando nos meus status do atendimento, né? Alguma coisa sobre outro sistema, sempre olhem se eu estou falando do PTC, que é o sistema de vocês, ou se eu estou falando do Colaborar, que é o sistema antigo, tá? Se tiver o nome Colaborar, ignorem que não é para vocês esse comunicado. Se tiver o nome PTC ou Ava Sofia, é para vocês, tá? Então, o PTC é o sistema dos alunos 100% online, que ingressaram a partir do semestre passado, que foi 24.2. Então, todo mundo que é do 100% online, a partir do semestre passado, começaram com um novo sistema, que é o de vocês, certo? Já os alunos antigos do 100% online e do semipresencial, eles são do sistema Colaborar. E eles ficam no Colaborar porque existe uma carga horária aí prática, na prática mesmo, que precisa ser cumprida, qual a gente não tem vinculação ainda com o PTC, certo? Por isso que a gente tem 2 sistemas. Mas não se confundam, a gente sempre vai estar discriminando. Colaborar é os alunos antigos, PTC são vocês do novo sistema, certo? Segunda-feira a gente sempre vai estar encontrando só com o aluno PTC. Então, toda segunda só vai ter vocês aqui comigo que são desse sistema que eu estou explicando hoje. Os alunos colaborar, o meu encontro é amanhã, na terça-feira. Então, no PTC, que é o sistema de vocês, o que é que vocês precisam para ter aprovação na disciplina? Ah, Matheus, eu fiz tudo na disciplina, terminei tudo, né? Agora eu queria saber o que é que eu preciso para aprovar essa disciplina. Então, você precisa, no mínimo, ter 75% de acesso a todos os materiais daquela disciplina
para que sua prova seja liberada. Quando eu falo acesso aos materiais, eu estou falando aos conteúdos, né? Eu disse o que a vocês anteriormente. Vocês têm 4 unidades em cada disciplina. Se vocês precisam de 75% de acesso, vocês precisam acessar pelo menos 3 unidades completamente, né? Todas as aulas, os slides, todos os exercícios, e aí a sua prova vai ser liberada, certo? Menos de 75% não vai liberar a sua prova. Realizar atividades e a prova digital. É obrigatório a realização de todas as atividades previstas. Um bicho no meu olho. É obrigatório a realização de todas as atividades previstas, seja exercício, trabalho escrito, atividade prática e principalmente a prova, todos são obrigatórios. Você tem que realizar, certo? A prova e os trabalhos escritos, especificamente, reprovam você diretamente se você não fizer, certo? Então, é obrigatório. Não pode deixar de fazer. Por isso que é um critério de aprovação. E o terceiro critério de aprovação é a média, né? Acumular 60 pontos ao total. Lembra que eu falei para vocês anteriormente que cada disciplina pode conquistar até 100 pontos, né? E que a média é de 60 pontos. Então, vamos aqui para unidades, né? E dezenas. Se você tem um 10 em cada disciplina, você precisa tirar pelo menos um 6 para passar, tá bom? Trazendo para um numeral mais próximo da gente. E aí, eu trouxe aí a explicação da divisão desses 100 pontos, para vocês saberem. Então, as disciplinas teóricas, que são as regulares, o que é que são as teóricas? É a disciplina que só vai ter prova, exercício e engajamento, certo? Não vai ter trabalho escrito nenhum. Então, vocês, nem atividade prática. Só um momento. O sono do trabalhador chegando já, pessoal, desculpe. Então, vocês vão ter os 100 pontos divididos da seguinte forma nas disciplinas teóricas. 50 pontos referente à prova, 20 pontos referente aos exercícios de cada unidade, ou seja, se vocês têm 4 unidades e 20 pontos, vocês vão ter 5 pontos por cada unidade. Então, cada exercício de vocês vai valer 5 pontos nas disciplinas teóricas. E vocês vão ter 4 exercícios, totalizando 20 pontos, um para cada unidade. E o engajamento. O engajamento é o que eu gosto de chamar de moeda de troca. Só por você fazer seu exercício, a faculdade lhe dá uma pontuaçãozinha. Só por você acessar a sua aula, a faculdade lhe dá uma pontuação. Só porque você fez a sua prova, a faculdade lhe dá uma pontuação, certo? Então, essa pontuação de engajamento, ela pode ser até 30 pontos, totalizando prova, exercício e engajamento, 100 pontos ao total, tá bom? Então, essa é a divisão simples dos pontos para o sistema Ava Sofia, né, que é o PTC. Eu vou parar agora, depois eu falo sobre o amigo Vale Prêmio, e eu vou agora lá voltar aqui para o nosso encontro. E a partir de agora eu vou liberando aos poucos para irem tirando as dúvidas, certo? Quem quiser falar, eu peço, por favor, que primeiramente levanta a mãozinha. Tem a mãozinha aí na tela de vocês, né? Uma mãozinha assim. Você clica na mãozinha para ela levantar e eu vou seguir a ordem do mais antigo para o mais recente, tá bom? Quem tiver com dúvida, quiser fazer algum apontamento, pode ligar o microfone também, tá? Se você quiser falar. A partir do momento que eu for chamando o nome, você liga o microfone e tira a sua dúvida, tá bom? Se você é envergonhado, né? Não tá aí se sentindo confortável de ligar o microfone nem a câmera, não tem nenhum problema. Você escreve a sua dúvida no chat, tá bom? E assim que eu responder o pessoal com a mão levantada, eu vou para o chat e eu vou voltar todas as conversas e ver quais são as dúvidas que vocês estão tendo nesse momento inicial, tá bom? Então, vamos lá.
Matheus, já que ninguém se manifestou, eu vou falar. O semestre passado eu tive algumas complicações a respeito do trabalho, porque eu até lhe perguntei no privado, disse, Matheus, qual é o assunto? Porque até hoje eu olho no slide, né? Eu tenho todos os slides impressos e eu tive que pedir ajuda a pessoas daqui da minha cidade para poder eu conseguir saber qual era o assunto, porque não estava especificado no slide. Estava falando sobre as leis da educação mais recentes. E será que esse é o tema? Aí eu tive que ir atrás de ajuda aqui na minha cidade mesmo. Eu procurei meus antigos professores para que eles conseguissem tirar essa dúvida, porque eu até tinha falado com vocês assim, tá no slide. Aí eu li o slide, reli, li de novo, reli e não consegui identificar qual era o tema desse trabalho. Então, assim, seria muito ideal que eles colocassem alguma coisa assim, como é que eu posso dizer? Mais especificado, entendeu? Porque a gente acaba tendo alguns imprevistos e eles demoram. Pelo menos a mim, pelo sistema, né, eles demoraram a eternidade para responder, a gente entrou de recesso e não responderam, é tanto que eu fui até lhe perturbar. Edson, muito obrigado pelo feedback, né? Eu gosto de ouvir isso de vocês, até para que eu possa abrir chamado mesmo, né? Direcionar para os setores superiores, né? Que a gente aqui das equipes dos polos, a gente é só o mediador, né? Mas a gente tem acesso a abrir chamado, a abrir ocorrência e direcionar, ó, aluno tal tá falando que o tutor demorou tanto tempo para dar um retorno para ele, né? Ah, o aluno disse que mandou a mensagem, entrou de férias e o tutor não respondeu. Então, a gente sempre gosta de, eu particularmente, né, gosto de receber esses feedbacks para eu poder mandar lá para cima, para que eles possam ir lá naquele tutor que não respondeu e puxar a orelha, né, porque eles são contratados para isso. O tutor à distância de vocês, eles são contratados para isso, para dar um retorno a vocês, e eles têm um prazo para dar esse retorno, viu? São 72 horas. Se deu 72 horas úteis, não são corridas, vou até me ressignificar aqui. 72 horas úteis e o seu tutor ele não lhe deu nenhuma resposta, você tem todo o direito de tirar um print constando a data que você mandou a mensagem, mandar para a secretaria do seu polo e exigir a abertura de uma ocorrência lá para o setor de tutoria, tá bom? E aí a gente vai sinalizar, vai colocar setor de prioridade para que essa resposta ocorra. Por quê? Se o tutor não lhe responde, depois você mesmo pode dizer, ó, eu me prejudiquei na disciplina porque o tutor não me deu suporte. Eu fiquei com dúvida e o tutor não me respondeu, certo? Então eu tirei uma nota baixa e não foi minha culpa, foi porque o tutor não me deu suporte. E aí a gente vai ter uma ocorrência aberta, a gente vai ter todas as evidências até para lhe resguardar, né, numa prorrogação, né, numa flexibilização, algo assim, tá bom? E em Isso. relação à produção, né, eu acredito que realmente era uma prática pedagógica, Edson? Era, era uma prática. Eu já imaginei que fosse, porque eu vi muita angústia, né, no semestre passado em relação às práticas pedagógicas, e eu até acredito que isso foi reformulado, porque alguns materiais pedagógicos eles foram atualizados, né, talvez para uma leitura mais simplista, pensando também no perfil do nosso aluno EAD, né. Então eu acho que foi mais adequado, talvez, ao nível de vocês que estão agora no começo, né. Então eu espero que esse semestre você não sofra tanto. Vai dar certo. E lembre-se sempre, tá, e aí eu deixo tanto faço esse apontamento para o colega Reidson, como para outros colegas também. O nosso encontro, ele também é um encontro que pode servir para isso. Claro que eu sou formada em pedagogia, então, assim, eu vou conseguir auxiliar o Reidson melhor, porque a dúvida dele vai ser relacionada ao meu curso. Mas eu consigo também orientar vocês trabalhos de outros cursos. Em que sentido? Eu já tive vários momentos de ter um aluno ou outro que fica até o final
espera eu atender todo mundo e os alunos ficam até o final para transmitir a tela aqui e dizer, ó, Matheus, é esse assunto aqui que é essa atividade aqui que eu não entendi como é que faz. Esse tema aqui é o quê? E aí o aluno transmite a tela aqui, às vezes, geralmente espera terminar, né, o encontro, até para não atrapalhar os outros colegas, e no finalzinho eu deixo de boa você transmitir a tela e dizer, Matheus, olha, aqui nesse slide, você me disse que estava aqui no slide, eu achei, mas eu não entendi. Me explique, me diga se você consegue explicar. Por quê? Se eu não conseguir explicar aqui, eu vou levar essa dúvida para o nosso suporte. O suporte vai me responder e eu vou conseguir chegar para vocês. E no próximo encontro eu dizer, ó, oh, Reidson, tal atividade era esse o assunto. E aí você vai conseguir se orientar melhor sem, né, tanta angústia. Porque às vezes até o pessoal do polo, por não ter conhecimento do curso, né, não vai conseguir ter tanta expertise para ajudar você. Mas eu consigo fazer isso, eu tenho acesso aos setores acadêmicos, né, eu trabalho, como eu disse, sou funcionário do Polo Mossoró e eu consigo direcionar a dúvida para outras pessoas, tá bom? Então, não deixe de me perguntar sobre isso aqui no nosso encontro, principalmente. Porque fora do encontro, aí eu não consigo ter esse domínio, porque eu trabalho fora daqui, né? Fora dos momentos. Mas durante o encontro, traga, transmita a tela sem nenhum problema, viu? E aí, para todo mundo, tá, pessoal? Eu tô falando isso. Eu vou estar aqui super à vontade para responder vocês. Sempre. Vai ter dias que o nosso encontro vai terminar de 8 horas, bem mais cedo. Vai ter dias que o nosso encontro vai ficar até 9h30, 9h40. Eu já fiquei até 10h15 com um aluno tirando dúvida, porque ele tinha muitas dúvidas, né? E ele estava terminando o curso e precisava, e eu sempre vou estar aqui me dispondo, tá bom? Vamos partir para a próxima dúvida. Foi a Fabiana Silva que levantou a mão. Logo depois dela tem outra pessoa e eu vou para o chat, tá bom? Então, quem tiver uma dúvida que não quiser ligar o microfone, coloca no chat ou levanta a mãozinha, tá? Fabiana, boa noite. Fique à vontade, Boa pode falar. noite. Boa noite a todos, né? Quero agradecer aqui pelas dúvidas tiradas, eram muitas dúvidas, eu sou nova, né? E pertenço aí ao Polo de Pau dos Ferros, né? No começo, quando fui acessar o portal, começar as aulas, foi muita dúvidas, eu não estava conseguindo saber ali como que fazer as atividades, tipo assim, tinha as unidades, tem um tópico, né? Tinha as unidades, aí eu fiz uma unidade e fui responder uma atividade sem ter que estudar dos outros tópicos aí. Eu tive uma pontuação bem baixa, mas depois eu entendi que é para estudar as 5, depois fazer a atividade que complementa as 5 unidades, os 5 tópicos referentes à unidade, né? Isso Sobre mesmo. a minha dúvida, meu querido, tipo assim, estou fazendo ciências econômicas, é bem desafiador para mim, porque terminei o ensino fundamental, o ensino médio já um ano, em 2023, se eu não, 2023, e foi bem difícil escolher uma área, e estou fazendo ciências econômicas, e lá eu vejo que enquanto a parte teórica é muito mais fácil, a parte teórica, né, sempre é mais... A minha preocupação é quando chega na parte onde há cálculos, né, que ciências econômicas vai exigir isso, né. Aí eu quero saber, assim, se vai ter um professor lá para auxiliar nos cálculos financeiros, se vai, porque, assim, eu acho que eu pensei que era assim, tinha um professor da minha área, pelo menos ter uma aula na semana, né? Só para auxiliar ali o aluno de cada área. É isso a minha dúvida. Obrigada. Perfeito, Fabiana, obrigada pela contribuição. Essa modalidade, né, com o professor presencialmente uma vez na semana, é a nossa modalidade semipresencial. O curso de vocês, todo mundo que está aqui, né, é do 100% online. O 100% online, ele não tem presencialidade, né? Todo o curso, toda a orientação, todas as dúvidas, todo o material, tudo é somente no seu portal. É por isso que eu disse a vocês que são de 100% online, vocês vão estar grudados, literalmente, no ambiente virtual de aprendizagem, que é o portal da Anhanguera, né? Aquele portal do aluno da Anhanguera. Então, quando você chegar na parte dos cálculos, né?
você vai ter a aula, essa mesma aula que você já acessou até esse momento, né? Você vai ter ela do professor da disciplina, explicando os cálculos lá, né? Mas na hora de você fazer o cálculo, você não vai ter ninguém ali do seu lado lhe dizendo, ó, oh, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Isso aí você vai ter que perguntar ao tutor à distância lá no caminho que eu expliquei, né? Dentro da teleaula, vai ter falar com o tutor. E aí você vai mandar uma mensagem lá para ele, vai pedir dica de material complementar, vai de vídeos no YouTube, né, de coisas que possa lhe ajudar a tirar dúvidas sobre aquele cálculo, tá? O curso de contábeis, né, de ciências econômicas, ciências contábeis, são cursos realmente que você vai chegar um momento que você vai ver cálculo, né? Você vai ver porcentagem, você vai ver fração, você vai ver logística, né? Então, todas essas partes da, da, da parte matemática, né, do curso, você vai acabar vendo, assim, indiscutivelmente, né? E, infelizmente, você não vai ter presencialidade porque a modalidade optada foi o 100% online. E aí, no 100% online, realmente vai ser você e o seu portal. E aí, você não vai ter nem Matheus para lhe ajudar, porque eu, de cálculo, sou uma negação, né? Sou muito, graças a Deus, me dou muito bem, como é que eu posso dizer? Me encontro muito, né, na minha função, que é educação, mas na parte pedagógica mesmo, na leitura, na escrita, na parte de cálculo, assim, sempre foi o meu terror. Então, nem eu consigo lhe ajudar nessa, vai ser só o seu tutor à distância mesmo, que vai ser o tutor lá do portal. Entendi. Futuramente, nos próximos encontros, eu vou trazer, por exemplo, um portal aqui para eu mostrar, ou prints de dentro do portal, de como é que vocês vão seguir esse passo a passo para mandar mensagem para ele, né? Como é que vocês têm que registrar uma evidência, por exemplo, para mandar para a gente, porque até isso também tem uma regra. Então, você não pode só tirar uma foto de qualquer jeito e mandar para a gente abrir uma ocorrência, quando o tutor não responder, por exemplo. Tem que ter um print de um jeito que eu vou explicar para vocês, certo? Então, nos próximos encontros eu vou mostrar, não se preocupem, como é que vocês falam com o tutor de vocês, tá? Mas não tem segredo. Entrou na unidade, abriu a teleaula, já vai aparecer falar com o tutor. É só clicar lá que você vai conseguir mandar mensagem, certo? Compreendi perfeitamente. Obrigado pelas. É bem desafiador, né? Ciências econômicas, aí estou me desafiando, né? Estou desafiando a sorte, o pessoal está falando. Eu disse, quem não se desafia hoje não sai do lugar, né? É isso aí. Só se move quem anda. Quem fica parado, Verdade. né? Bem, essa Seja foi do minha que dúvida for, e muito mas obrigada. E que todos tenham bons estudos, né? Que sejam aí sucesso aí na carreira de cada um. valeu, Fabiana. Obrigada. Agora quem está na vez e a última pessoa com a mão levantada é a Cleidiane Pinto. Oi, Cleidiane, tudo bem? Boa noite, fica à Oi, vontade. oi, boa noite, tudo bem? Eu sou Caloura, comecei agora dia 3 e estou me sentindo um peixe fora d'água. Como? Assim, eu estou conseguindo acessar as teleaulas, estou conseguindo ver o conteúdo. Eu gostaria de saber se por acaso, atividade complementar. Eu sei que lá embaixo tem aquele, quando a gente termina, que a Fabiana já, eu ia até perguntar isso, mas ela já falou, né? Que tem que fazer assistir todas as aulas para fazer aquelas atividades, certo? Que inclusive ela não assistiu todas e ela fez e tirou uma nota baixa, né? Me diga uma coisa com relação. Eu tenho a impressão que eu vi, eu não me lembro agora no momento, bem exatamente, de trabalho. Por exemplo, eu ler um capítulo do livro e fazer tipo um resumo e enviar. Tem esse tipo de trabalho? Trabalhos extras? Boa pergunta, Cleidiane. Não tem esse tipo de trabalho de, você vai ler, na aula 1, você vai fazer um resumo do texto tal. Você não vai ter esse tipo de trabalho para enviar, tá? O nosso modelo acadêmico é esse mesmo, exatamente aquele que eu falei. Você vai ter as teleaulas, o conteúdo escrito, né, que é os slides, os exercícios e a prova. Em algumas disciplinas, por exemplo, que tem uma carga horária prática, vocês vão ter uma atividade prática. E aí ela vai ter um roteiro,
né, uma explicação passo a passo, igual a que o colega Redson falou mais cedo, né, que estava falando da disciplina dele de prática pedagógica, que ele não conseguia entender qual era o tema para ele poder produzir o texto dele. Tá? Então, quando vocês tiverem trabalhos que não sejam prova e exercício, vai ser uma atividade prática, tá? E aí, todas as atividades práticas vai gerar um relatório, vai gerar um texto, tá bom? Ó, Para quem é, por exemplo, de engenharia, você vai ter um simulador que você vai acessar em algum momento, tá? Não são todas as aulas. Você vai ter um simulador que você vai entrar, você vai olhar o laboratório por dentro do simulador, como se você estivesse vendo com os seus olhos, e aí você vai ter que criar um relato que vai ter todas as orientações lá com base nas experiências do simulador, tá? Então, vai ter sim trabalho escrito, vocês têm um trabalho escrito, mas não dessa forma que você estava pensando, como a gente fazia lá na educação básica, né? O professor, a, leia capítulo 1 do livro X e faça um resumo de 30 páginas, um resumo de 30 linhas. Não, não vai ter assim. no caso, Vai ser Matheus, no caso eu compreendi errado, porque eu li lá diz que a gente tem que ler o capítulo 3 e o capítulo 5, mas no caso é só para se aprofundar mais na aula dada, né, no assunto. exatamente. Eu E sempre entendi que for para errado, então. produzir alguma coisa, ele vai dizer, ó, atividade fulana de tal, faça isso, 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 isso. Mas o que eu quero dizer é que esses, essas fixações, essas aulas, esses exercícios que você pode fazer dentro do conteúdo, ele não vai valer nota. O que vai valer nota para você, o que é que vai pontuar para você é assistir às aulas, responder os exercícios e fazer a prova, certo? Todas essas atividades esporádicas que tem dentro do conteúdo, leia tal coisa e faça uma frase. Isso não vai valer ponto, você não vai ter que enviar em nenhum lugar, certo? Vai ser somente Mateus, para reforçar. quando eu termino de ver uma aula, tem lá as 5 estrelinhas, certo? Certo, a avaliação do conteúdo. E tem um comentário que é opcional. Mas tem os exercícios. Aqueles exercícios ali que são 5 questões, é os que valem ponto, é esse aí que você está falando? Isso, exatamente. É os exercícios que vai valer até 20 pontos em cada disciplina, certo? Então, vocês têm 4 unidades. Cada unidade tem 5 aulas, certo? Ao finalizar as 5 aulas de cada unidade, vocês fazem um exercício, tá? Vamos de novo. 4 unidades, 5 aulas em cada. Ao finalizar as 5 aulas, faz o exercício, certo? Ok, Fez obrigada. fez as 4 unidades, cumpriu os 4 exercícios, a prova vai liberar, você vai fazer a prova, certo? Ok, É só isso o modelo acadêmico. E aí, ok, algum obrigada. Eu até já aperriei você, porque tem um grupo de WhatsApp, eu sou do Polo de Mossoró, e eu até já aperriei você hoje que eu quero entrar, porque às vezes o colega também consegue tirar uma dúvida da gente, né? sim, você conseguiu, né? Você está aqui no encontro e recebeu o link, né? Não, eu vim pelo link que minha colega enviou, não foi pelo grupo de WhatsApp. Então você não está no grupo ainda, né? Não, não. Tá bom. Deixa eu mandar aqui. Obrigada. Já vou pedir aqui para o pessoal lhe incluir. Eu sou do Polo de Mossoró, serviço social. Show de bola. Já peço aqui para o pessoal te colocar, tá? Vamos lá agora para a próxima pessoa, é o Romero Nóbrega. Boa noite, Romero, tudo bem? Pode falar, fica à vontade. Boa noite, Matheus, boa noite a todos. E a minha dúvida, Matheus, é em relação ao envio de documentos, tá bom? Eu enviei os 5 documentos que eles pedem, né? Estou em análise, e a minha dúvida é, se demorar a aprovar essa documentação, pode ser que bloqueie o meu acesso ou não? Não, se você já enviou a sua documentação, tá tudo certo. Você só vai aguardar a análise. O que é que pode acontecer é o documento ser recusado por algum motivo. Porque ficou ilegível, porque foi enviado só um pedaço, frente e verso foi enviado só o verso, foi enviado só a frente, e aí vai abrir para você enviar novamente o documento. Mas você só vai ter bloqueio do seu portal em 2 casos.
Quando terminar o semestre, você não renovar a matrícula, aí o seu portal não vai liberar novas disciplinas, né? Porque vai precisar que você renove. Ou quando você está próximo de concluir e você ainda está com pendência documental. Então, o Romero, vou dar um exemplo e vou usar seu nome, tá, Romero? O Romero foi lá no primeiro semestre, enviou todos os documentos dele, mas a certidão de nascimento dele voltou porque estava borrada. E aí o Romero nem viu que essa certidão tinha sido negada, ele achava que estava tudo certo, nunca voltou lá para olhar. Quando é no último semestre do Romero, quando ele vai colar grau, terminar tudo, ele não vai conseguir concluir, a matrícula dele vai bloquear, porque ele está com pendência documental. E aí a faculdade não vai conseguir ativar o sistema dele, certo? Mas nesse sentido aí, em estar em análise, pode ficar tranquilo que o setor ele vai estar analisando, tá bom? Geralmente, Ótimo. 7 dias úteis, tá? Mas como Sim, a gente teve agora um aumento muito grande de acessos à plataforma, né, devido ao início do semestre, é comum que as demandas aumentem agora. Mas depois da segunda, terceira e última semana dessa disciplina, aí já vai ficar tranquilo e as coisas já vão começar a ficar mais suaves, certo? Até para os setores internos trabalhar. E isso reflete também na análise documental, tá bom? Fiquem tranquilos. Quem já enviou, tá tudo certo. O problema é quem não enviou ainda. E a segunda dúvida, Matheus, é o seguinte, também em relação à documentação, né? Eu tenho guardado aqui o histórico escolar do ensino médio. Eu fiquei em dúvida em relação a qual é esse certificado. Eu não recebi esse certificado. Só que atrás do histórico vai ter lá o nome certificado, né? Aí eu imaginei, não, então deve ser isso. Eu mandei a foto do histórico, que é a parte da frente, e o verso que tinha lá esse certificado de conclusão. Não sei se poderia ser isso, ou esse certificado seria algo diferente. Eu ainda tenho essa dúvida, sabe? Perfeito, Romero. E é uma dúvida muito comum, tá? Eu sempre escuto ela todo semestre. Por quê? Existem dois tipos de documento de encerramento de ensino médio, né? Tem instituição, que foi o meu caso, por exemplo, que emite o histórico com as notas do aluno, né, de todo ali o ensino médio, e o certificado de conclusão do ensino médio separadamente. Dois documentos diferentes, é o meu caso. E tem instituição que é no mesmo documento. Tem diferença? Não tem nenhuma diferença, certo? É somente o regimento da instituição, seja pública ou seja privada, tá? É somente uma regra interna. Eles preferem que seja junto, eles preferem que seja separado. Então, o seu, ele é junto. Na frente é o histórico, no verso é o certificado. E sempre que você for enviar, você vai enviar os dois juntos. Então, quando você for enviar o histórico, você vai enviar o histórico e o verso, que é o certificado. Quando você for enviar o certificado, você vai enviar o verso, que é o certificado, e a frente, que é o histórico. Por quê? Porque geralmente nesses documentos que são juntos, a parte de validação do documento é na parte de trás. Então, um exemplo, se você enviou só na parte do certificado, né? Se você enviou só o certificado, ele pode estar certo, completo. Mas na parte do histórico, se você enviou só a parte da frente, pode ser que ele não tenha ido com a validação e com as assinaturas certinhas. E aí ele vai voltar porque o documento está incompleto. Entendeu? Entendi. Justamente, Matheus, enviei um por um, sabe? Eu não enviei a frente e o verso. Eu já posso enviar dessa forma, eu tenho que esperar reprovar essa análise para poder fazer de forma mais correta. Tem que esperar a análise, tá? Pode ser até que Sim, seja sim. aceito. Se o histórico, por exemplo, se ele já estava com a assinatura na frente, com carimbo e tudo mais, pode ser que ele seja aceito. Mas se ele for negado, aí você já sabe que vai precisar unificar, né, os dois documentos e mandar junto, tá bom? Pronto, muito bom. E a terceira e última pergunta, né, para deixar aí para o pessoal também, é em relação a essas dicas de livros, né, de capítulos também, que tem nas aulas. Se esses livros estão disponíveis na biblioteca virtual ou fica a cargo do aluno de comprar ou pesquisar na internet, esse tipo de coisa. As duas situações são situações positivas e propositais, né? Tanto você vai ter alguns desses livros disponibilizados lá na biblioteca virtual, como algumas dessas dicas você vai pesquisar no Google, né? Pesquisar no YouTube, tá? Então, são dicas de leituras extracurriculares, além do que é no material de vocês. Então, vai ter
livro que o tutor vai lá indicar e você não vai encontrar na biblioteca virtual, certo? Mas a maioria está lá na biblioteca virtual. Nossa biblioteca tem mais de 30 mil livros, no sentido geral, né? Inclusive os nossos livros de acadêmicos, né? Os livros das disciplinas de vocês. Então, tanto vai ter uns que vai ter e tem uns que vocês vão ter que pesquisar. Se procurou, não achou, você já sabe que tem que pesquisar fora da biblioteca, tá? A coisa mais normal do ensino superior, né? Você Tá pesquisar joia. material complementar. Pois muito obrigado, Matheus. Essas eram as minhas dúvidas. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou liberar o Juan Tarlisson, que era o último que estava com a mão levantada. Vou um pouquinho no chat e depois eu volto, porque tem outra pessoa já com a mão levantada, tá bom? Para eu poder dar uma resposta também a quem está falando no chat, tá? Eu não estou conseguindo ver aqui, mas eu sei que tem um bocado de pessoa falando aí no chat. Juan, boa noite, tudo bem? Pode falar, fica à vontade. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos. Uma dúvida que eu tive é com relação às disciplinas eletivas, que quando eu comecei na plataforma, ela pediu para mim escolher entre duas disciplinas, que pelo que eu entendi, que seria cursada durante todo o semestre, né? Junto com as outras. Aí eu não estou tendo acesso a essas disciplinas eletivas aqui na minha plataforma, somente uma a que está sendo cursada no momento. Entendi. Deixa eu só te fazer uma pergunta, Juan. Você selecionou a que você queria e confirmou ou ainda está aparecendo para você selecionar? Sim, selecionei. Selecionou, só que ela ainda não iniciou, não é isso? Não, aí não apareceu mais essa pergunta para mim selecionar e também não ficou disponível ela. É porque ela ainda vai ser liberada, né? Como a gente ainda está na primeira disciplina, ela ainda vai ser processada e vai ser liberada para você. Aí ela vai ter um período específico de estudo, de prova, que vai ser diferente das outras disciplinas. Por isso que ela é uma eletiva, né? É uma disciplina que você escolhe qual você prefere. Geralmente são disciplinas de conteúdo geral. É uma disciplina de Libras, é uma disciplina de empreendedorismo, é uma disciplina de educação à distância, de diversidade, né? Conteúdos complementares ao curso de vocês, certo? Aí ela vai aparecer ainda para você. Tá bom, muito obrigado aí. Boa noite. Eu vou para o chat. A outra pessoa que estava com a mão levantada, pode deixar levantada, viu? Eu chego já em você. Vamos ver aqui o que o pessoal está falando no chat, né? Vem aqui nas perguntas, o pessoal dando boa noite. Sou do polo tal, sou do polo tal. A colega Joyce não estava ouvindo, espero que ela tenha conseguido. Os alunos já querendo fazer amizade aí, né? Muito bem, pessoal. Aí a Carla Silva Souza deu boa noite. Qual o nome do canal do YouTube que fica os vídeos? O nome do nosso canal é o Play no Estudo. Eu vou mostrar para vocês agora aqui no YouTube, tá? Vamos ver aqui o nosso canal do YouTube. Tá compartilhando aí, ó, para vocês. Esse, assim que carregar, é o nosso canal do YouTube. Vocês pesquisam @play no estudo. Esse é o nosso layout, né? A nossa foto do perfil é essa aqui, a mãozinha, né? Como se fosse de uma pessoa estudando com o livro aberto, com o nome Play. Aqui em cima tem minha foto, né? Esse aqui sou eu na minha formatura de letras. Então, vocês não tem nem como não saber que sou eu, né? Play no Estudo, Organização, Professor Matheus Felipe. É o meu canal. A gente está atualmente com 165 inscritos, né? Mais de 30 vídeos, né? Aqui tem as informações, né? Sobre o nosso canal, qual é o nosso intuito, que é deixar gravado esses encontros que a gente faz. E as informações sobre eu, né? Sobre mim, quem sou eu, o tanto de visualização que a gente já fez, certo? E aí, informações bem legais, vocês vão ver que tem vários vídeos legais aqui, ó. Semestre passado,
Eu fiz a aula com os alunos do Ava Sofia também, ó. Quem quiser acessar, pode acessar. Eu vou trazer essa aula em específico aqui ainda. Acho que próxima semana eu trago ela para vocês, que é explicando o portal, cada um dos itens dentro do portal. Então, tem vários vídeos legais, super interessantes para vocês acessarem, tá? Super legal. Já, como é que os youtubers falam? Ativa o canal? Não, ativa o sininho, né? Se inscreve no meu canal e ativa o sininho. O Alvani falou que também gostaria de saber, né, sobre o canal. Já estão aí munidos de Play no Estudo. Aí, alguém que está com o user, olha que user engraçado. Moleca rosa e amarelo. Não sei quem é moleca rosa e amarelo. Diga seu nome. Mas a pessoa perguntou. E os estágios? Ellen. Ellen, prazer, Ellen. Então, moleca rosa e amarelo, gente, é a colega Ellen, certo? A Ellen perguntou: e os estágios? Vocês que nos encaminham ou a gente que tem que procurar por si só o local? Já que é EAD, fiquei com essa dúvida. Excelente dúvida, Ellen. Os estágios são vocês que procuram um local, tá? Mas em cada uma das cidades dos polos de vocês, a gente tem várias empresas já cadastradas, tá bom? Então, a gente não precisa formalizar convênio para os estágios de vocês. Só tem uma lista de dados que vocês precisam trazer para a gente olha se aquela empresa já está cadastrada. Se já tiver, a gente já associa e você começa o seu estágio. Se não tiver, a gente faz o cadastro, tá? Mas você pode escolher o seu local de estágio. Ah, eu sou do curso de pedagogia e eu quero fazer o estágio na creche aqui perto da minha casa. Sem nenhum problema. Você vai na creche, vai pegar os dados, a gente vai cadastrar e você vai fazer o estágio aonde você quiser, certo? Desde que tenha, né, a turminha ali, os serviços que você precisa no seu estágio sendo disponibilizados. Ok? O Eric José perguntou sobre as atividades complementares. É para fazer depois que termina uma disciplina ou é para fazer só depois que termina todo o semestre? Como é as atividades complementares? Atividades complementares são diferentes dos conteúdos da disciplina, tá? As atividades complementares, elas são cursos que você vai fazer, que você vai ter acesso durante a faculdade e que você vai precisar entregar no seu portal, certo? É uma carga horária complementar prevista na legislação educacional brasileira que todo curso de ensino superior precisa ter. Então, sono batendo. Então, as atividades complementares é de todo o curso, tá? Talvez a gente esteja confundindo aí o que seriam as atividades complementares. Existe uma modalidade dentro da faculdade que se chama atividades complementares, que são essas cargas horárias extracurriculares que vocês têm que fazer, certo? Essas vocês têm que enviar até o final do curso. Já as atividades de dentro das disciplinas, vocês têm que fazer dentro do período da disciplina, tá? Então, os exercícios, você tem que assistir às 5 aulas da unidade 1 para fazer o exercício da unidade 1. Você tem que assistir às 5 aulas da unidade 2 para fazer os exercícios da unidade 2. E quando você terminar de assistir todas as aulas de todas as unidades e fazer todos os exercícios, aí você vai fazer a prova da disciplina, certo? Nessa sequência exata, tá bom? A não ser que você tenha um trabalho escrito aí, você vai ter uma data específica, tá? Mas eu gostei de trazer essa diferença para vocês saberem que existem as atividades complementares, mas elas não são as atividades da disciplina, tá? É outra coisa aí que vocês vão ter que fazer, tá bom? Eu acho que eu consegui esclarecer, né? Se eu não conseguir, coloca aí embaixo que eu vou explicar, tá bom? O Alvani Felipe de Moura perguntou: quanto tempo temos para o envio das atividades depois que assistimos os conteúdos? Boa pergunta, Alvani. Você vai ter, dentro da disciplina, lá na parte superior, um cronogramazinho dizendo período de estudos e período de prova, certo? Então, você tem todo o período de estudos que tiver lá. Então, do dia 2 de fevereiro, é só um exemplo, tá? Do dia 2 de fevereiro ao dia 20 de fevereiro, período de estudos. Então, todo o conteúdo daquela disciplina você tem que acessar até o último dia previsto no período de estudos, certo? Então, se o último dia está lá 20 de fevereiro,
você tem que acessar tudo até 20 de fevereiro. Senão, depois vai fechar e você não vai conseguir mais acessar, tá bom? Já a prova também vai ter lá, período de provas. Ela só vai abrir dentro do período de provas e você só vai ter aqueles dias que estão lá aparecendo para realizar a prova, tá? Não fica disponível só por um dia. A prova, por exemplo, ela fica disponível geralmente por 1 ou 2 semanas, tá? Depender da disciplina, tá bom? Então, vocês têm todo o período de estudos para realizar o acesso aos conteúdos e fazer as atividades. O Eric José perguntou também. E o AVA que você diz é o portal do aluno Anhanguera? Exatamente. O AVA é o portal do aluno Anhanguera. É a mesma coisa, tá? A gente só chama AVA porque é a abreviação de Ambiente Virtual de Aprendizagem, que é onde vocês vão estar ali, né, acessando os conteúdos de vocês. Mas é a mesma coisa do portal do aluno, tá? Só formas diferentes de dizer o nome. A Kércia falou. Lá no Saiba Mais nas aulas, indica capítulos de livros e diz que tem na minha biblioteca. Porém, quando eu entro e coloco para pesquisar o livro citado, diz que não tem. Foi o mesmo apontamento que o colega trouxe agora há pouco, né? Se todos os conteúdos iam estar lá na minha biblioteca virtual. E aí eu trouxe os 2 exemplos. Tanto vai ter conteúdos que vai ter na minha biblioteca virtual, como vai ter conteúdos que você vai ter que pesquisar fora, tá? Por quê? Não encontra na biblioteca virtual. Às vezes, o nome daquele livro ele mudou para a gente que é do novo sistema, né? Mas na biblioteca virtual ele está com o nome antigo. Então, pesquise, às vezes, palavras-chave. No lugar de você pesquisar o nome exato do livro, pesquise o palavras-chave daquele livro, certo? Ou seja, um exemplo, o livro é Educação Especial e Educação Inclusiva. Quando você pesquisa, você não acha. Mas quando você pesquisa só Educação Especial, você acha, porque esse era o nome do livro antigamente, que foi o que ficou na biblioteca virtual, tá? Então pode ser esse cenário também. Em caso de você não localizar pelo nome do livro, sempre tente utilizar ali palavras-chave daquele nome para pesquisar, no lugar de colocar o nome todo. Se não achar realmente, aí você pode dar aquele bom e velho Google, né? Que com certeza você vai conseguir encontrar ele na internet, tá? Eu sou aluno da UFESA também, né? Do Campus Caraúbas, e eu tinha muito isso, né? O professor sempre dizia, ó, vai lá na biblioteca, e lá na biblioteca você vai ter livro tal. Quando eu chegava lá na biblioteca, não tinha livro tal, de jeito nenhum, nem o similar dele não tinha. E aí eu tinha de todo jeito que fazer meu trabalho. Não, o professor não estava nem aí para mim, né? Se eu tinha ou não livro na biblioteca. Então, eu pesquisava fora, e sempre pesquisei muito fora para complementar, tá bom? Então, se você não encontrar, você tem essas 2 opções. Ou pesquisar com outro nome, com palavras-chave, ou pesquisar por fora mesmo no Google, tá? Se mesmo assim você tiver dificuldade ou quiser ver exatamente o que o professor está dizendo ali, passe para o seu polo e peça para abrir uma ocorrência ao setor acadêmico. É a minha última dica nesses casos, né? Para a gente pedir para que eles encaminhem o link do livro, ou que eles encaminhem o material, ou faça a disponibilização diretamente na biblioteca, tá bom? Tudo o que vocês virem que está faltando, nos sinalize para a gente poder contatar os setores responsáveis. O colega, deixa eu ver qual foi o colega. O colega Sinésio Vilaça falou. Sou calouro no curso de contabilidade no Polo de Pau dos Ferros, né? Diz que está muito interessado em interagir com os colegas, se tiver alguém com um grupo, né, para incluir ele não sabe se tem algum grupo. Então, se tiver alguém de Pau dos Ferros aí, né, ou se vocês quiserem criar um grupo entre vocês, super pode. Criem um grupo e não precisa colocar a faculdade, né? Pode ser um grupo só de aluno mesmo, sem nenhum problema, para vocês interagirem. A Maria Luana perguntou: boa noite, sou calor. A pergunta é simples. Essas atividades complementares, gostaria de saber se só vamos fazer elas depois de terminar as matérias. Foi essa dúvida que eu tirei agora há pouco, né? O Sinésio perguntou a mesma coisa sobre as horas complementares.
Ele diz que o dele precisa de 360 horas ao todo, ao longo do curso, né? Se saiu orientação dos tutores. Sim, se saiu orientação de como fazer essas atividades extras. É exatamente aquela explicação que eu dei anteriormente, né? Vocês vão poder fazer em plataformas online. Eu indico a plataforma Escola Bradesco, Bradesco Escola, ou é Escola Bradesco, que é a escola virtual do Bradesco, do Banco Bradesco mesmo. É totalmente gratuito, é 100% online, e vocês podem fazer vários cursos digitais com carga horárias diferentes, e a nossa faculdade ela aceita como hora complementar, certo? Então, se você tem uma palestra que você participou, se você tem um mini curso que você foi, se você tem uma participação em um congresso, em um lançamento de um livro, em um estágio remunerado, enfim. Tudo isso que gere certificado que tenha sido emitido depois que você fez sua matrícula, não pode ser antes, tem que ser depois que você fez sua matrícula. Tudo que for gerado de certificado, você pode estar cadastrando ali como hora complementar para tentar ser aprovado, tá bom? E aí você envia lá nas atividades complementares. Cada curso vai ter uma quantidade de horas diferente para enviar. Tem cursos como o do colega Sinésio que vai ser 360 horas. Tem curso que vai ser 60 horas, tem curso que vai ser 10, certo? O que é que muda? Muda de acordo com a matriz do curso. Tem curso que vai ter uma carga horária maior e outros que vai ter uma carga horária menor, tá bom? Aí, indo lá nas atividades complementares, você consegue ver. E importante dizer, já que muitas pessoas fez essa pergunta, né? Vocês têm essa quantidade de horas durante todo o curso. O colega, né, que tem 360 horas, não é 360 horas por semestre. É 360 horas até o último semestre do curso dele. Então, se ele faz ciências contábeis, ele tem 8 semestres, certo? Então, ele vai ter 8 semestres, ou seja, 4 anos, para entregar essas 360 horas, certo? Então, é de todo o curso, e não semestral. Semestre passado a gente teve essa dúvida, né? A maioria dos alunos achava que era semestral. Todo semestre tinha que enviar 360 horas, por exemplo. Misericórdia. Vocês não iam viver, não. O Eric José falou: meu certificado de ensino médio é um processo demorado. Aí a certidão de conclusão pode ser aceita como documento? Pode. Se você tiver uma declaração, um certificado uma certidão de conclusão do ensino médio, você pode estar enviando sim no lugar do seu certificado de conclusão do ensino médio, certo? Se você tiver o documento que atesta a conclusão, você pode estar tentando enviar sim, tá? Geralmente só é negado se faltar assinatura, se faltar carimbo, né? Se não tiver, ou em caso de ser assinatura digital, sem carimbo, não ter o link de autenticação, aí nesses casos vai ser negado, tá bom? Mas tendo a assinatura certinho, com o carimbo da escola, não vai ter nenhum problema. A Sara Neves perguntou: boa noite. Sobre as atividades no fim de cada aula, é preciso entregar ou é só para exercitar o conteúdo? Excelente pergunta. Essas atividades de dentro do conteúdo são somente para exercitar, certo? Vocês não vão enviar ela e elas não vão valer ponto. O que vai valer ponto é as que estão no final das unidades, que são o quê? Os exercícios e as atividades práticas, para quem tem, tá bom? E a prova, né? No final de tudo. Mas essas atividadezinhas de dentro dos conteúdos são somente de fixação, para você exercitar o que você está estudando, e quando chegar lá na parte do exercício mesmo, você ter já um conhecimento, né, um arcabouço aí de informações. Os colegas dando boa noite, né? A Joyce falou que está ouvindo. Que bom, Joyce, que deu certo. Já deixo a dica para as outras pessoas também, né? Se por acaso vocês não estiverem conseguindo ouvir, os outros colegas sim, vocês saem, como a colega, eu orientei a colega, ela saiu, entrou de novo e deu tudo certo. Ela já está conseguindo ouvir, tá? A Fafá Linhares perguntou: boa noite. Após as aulas tem os exercícios e no calendário tem trabalho e provas. Como são esses trabalhos para entregar? Vi aqui você falando que são só exercícios e provas. Pronto, eu falei também que tem os trabalhos, tá? Talvez a Fafá tenha chegado no andamento depois que eu expliquei.
As disciplinas teóricas regulares, elas vão ter 4 unidades, as teleaulas de cada unidade, e no fim de cada unidade vai ter um exercício. Finalizou tudo, vai ter a prova. Acabou a disciplina. Mas tem disciplinas que vai ter a diferença naquela pontuação. Lembra que eu falei para vocês? Tem disciplina que não vai ter prova, só vai ter trabalho. Aí você vai ter um local para enviar só o trabalho. Vai ter disciplina que, além da prova, você também vai ter o trabalho. Aí vai ter os 2 locais: o local de enviar a prova, de fazer a prova, e o local de enviar o trabalho, certo? Nessas disciplinas que tem trabalho, o que é esse trabalho que eu falei para vocês? Escrita. É exercício escrito. O exercício da escrita de vocês. Então, por exemplo, para o aluno de ciências contábeis, ele vai ter, ou de ciências econômicas, né? Ele vai ter o quê? Uma situação, problema, para ele identificar uma resolução de um caso, né? De um cálculo. Ele vai ter que fazer esse cálculo e enviar o Word dele lá no local de envio. Para o aluno de pedagogia, ele vai ter, por exemplo, uma prática pedagógica, aonde ele vai fazer a leitura de um material de orientação e lá vai mandar ele fazer alguns passo a passos, ler um texto e fazer um resumo, e aí essa atividade ele vai enviar no local do trabalho, certo? Vai ter disciplina que é somente um simulador, por exemplo, engenharia. O aluno de engenharia mecânica, aí ele vai ter lá na atividade de trabalho um documento, um roteiro com orientação, vai ter um link para ele entrar no simulador, como se ele estivesse lá no motor do carro, né, olhando as peças, pegando as peças pelo simulador, depois ele vai fazer um relato e vai enviar no local de trabalho, tá bom? Então, o trabalho ele pode se apresentar de várias formas diferentes, a depender do seu curso e do que está sendo pedido, mas sempre vai ter um material de orientação, tá? Sempre vai ter um passo a passo lá no local do trabalho para você realizar a sua atividade, tá bom? Então, tem trabalho sim em algumas disciplinas. O Eric José falou. Então, assim que terminar a disciplina, pode começar nas atividades complementares? Pode. Todo certificado que você já tiver de atividade complementar, né? Ou, eu terminei a disciplina, não liberou a próxima. Eu vou usar esse tempo aqui de ócio, que eu não vou estar estudando nas minhas disciplinas, eu vou começar um curso online na Escola Bradesco, né? Na Escola Virtual da Bradesco. Aí você vai lá e já otimiza o seu tempo. Vai poder estar adiantando uma coisa que você vai ter obrigatoriamente que enviar depois, né? E aí só o Alvani agradecendo. O Alvani, eu acho que é o Alvani, né? Alvani é um nome unissex. A Isabelle Silva falou, em relação à biblioteca, eu não consigo entrar. Clico no link e não entra na biblioteca. Isabelle, apresenta algum erro? Redireciona você para alguma tela de login? Ou você clica e só fica carregando uma tela branca? O que é que acontece quando você tenta entrar? Que geralmente é para pedir um login sem ou já para abrir diretamente a biblioteca, né? A Alvani perguntou. Só mais uma dúvida. Por gentileza, os estágios, pelo que eu entendi, são presenciais? Me tira essa dúvida? Sim, os estágios são presenciais, mesmo nos cursos 100% online, tá? Não é uma exigência da nossa faculdade, é uma exigência do Ministério da Educação, né? Então, a gente é fiscalizado em relação a isso. Se o nosso aluno, ele não faz o estágio na prática, né, lá na parte prática do curso dele, aí a gente pode ser penalizado, né, a gente pode perder a autorização de curso. Então, por isso que os estágios são obrigatórios presencialmente, mesmo para quem é do 100% online. Tem uma carga horária presencial que você vai ter que cumprir, né? Pessoal, só agradecendo, agradecendo. Aí alguém com um nome bem interessante em inglês, dizendo que o nome não está avaliado, name not available, disse assim, Matheus, foram liberadas 4 disciplinas e eu não olhei o período de estudo e estava assistindo a aula conforme a ordem. Então, fui ver que estava estudando disciplina que vai até o mês 6.
já parei o estudo e irei começar por datas mais recentes. E assim encerrar. Fiquei preocupada, espero que dê tempo. Muito importante você trazer esse relato. Eu não consigo saber quem é a pessoa, né? Porque não dá para ver o nome, mas muito importante você trazer esse relato, porque já mostra a importância da ordem, né? Das disciplinas, da ordem das datas. Então, vocês sempre olhem o período de estudo. E olhem também os períodos de prova, principalmente os períodos de prova. Pelos períodos de prova, você vai saber, consequentemente, o período da disciplina. Então, se você está assistindo a disciplina de empreendedorismo, entrou no seu portal, liberou projeto de extensão, empreendedorismo e ética. Um exemplo. Aí você está olhando a disciplina de ética e a prova está do dia 2 ao dia 3, ao dia 7 de março. E você está olhando a de empreendedorismo e está do dia 4 ao dia 8 de junho. Então, você já sabe que a primeira disciplina ali é a disciplina de ética, que a prova vai ser mais recente, mais próxima. Então, você já vai saber que aquela é a sua primeira disciplina, tá? Pode ser que alunos se deparem com mais de uma disciplina ao mesmo tempo. Tem aluno aqui que só vai ter uma disciplina, por causa do curso que está fazendo, por causa da grade curricular do curso que está fazendo, mas tem alunos que vai ter mais de uma disciplina liberada ao mesmo tempo, tá bom? E aí vocês vão fazendo essa gestão das disciplinas de acordo com a data sempre da prova. Sempre se baseie na data da prova. Se a data da prova está perto, então significa que essa é a disciplina vigente. Se a outra disciplina está com a data mais para frente, então é porque você vai ter essa como a sua segunda disciplina, certo? Se for no mesmo tempo, as mesmas datas, você vai ter que fazer as duas ao mesmo tempo. Mas não se preocupe que dá super tempo. A gente agora que teve a primeira semana de aula, né? O semestre acabou de começar. Vocês ainda vão ter um bom tempo aí para a primeira disciplina, em torno aí de uns 20 dias para concluir, tá bom? A Isabelle falou que sempre pede para fazer login. Isabelle, então você vai fazer login utilizando os seus dados de acesso ao portal. O seu login e a sua senha que você entra no ambiente virtual de aprendizagem, o portal Aluno Anhanguera. Se der erro, você vai ver se tem alguma opção para redefinir a senha. Você vai colocar seu CPF e vai redefinir a senha. Se mesmo assim você não conseguir ou não aparecer mais essa opção, aí você vai tirar print e vai mandar para o seu polo, tá? E aí o print sempre pegando data e hora, de preferência pelo menos a hora, tá bom? Sempre a data, que, quando possível, para encaminhar para o polo abrir uma ocorrência, tá bom? É importante a gente sempre sinalizar, porque a gente só sabe que vocês estão com um problema no portal se vocês chegarem para a gente falar, né? Essa semana mesmo um aluno, no primeiro dia de aula, disse, olha, tal coisa que eu vi que está fora do lugar. Eu abri uma ocorrência, 2, 3 dias depois já estava corrigido no portal dele, tá bom? Acho que dúvida já foi. Ainda tem mais algumas, mas eu estou vendo que tem alguém com a mão levantada. Deixa eu ir para quem está com a mão levantada, e aí depois eu volto de novo para o chat, tá? A gente ainda tem 20 minutos ainda de sala, dá para tirar dúvida fole. Quem está com a mão levantada é Kércia Lima. Oi, Kércia, boa noite, tudo bem? Pode falar, fica à vontade. Boa noite, Matheus. É só em relação a essa parte da biblioteca, aconteceu isso também comigo, deu erro, mas aí eu fui lá no setor da biblioteca mesmo. Não fui diretamente no link. E aí deu super certo. Não sei se é o que está acontecendo com ela também. Isso, ótimo apontamento. Mentira, rapaz, é minha Vou ligar aqui o microfone. O bebezinho falando. Como eu ia dizendo, né? Agradeço até a Kércia por ter compartilhado, porque quando vocês acessam no material, pode estar dando esse erro. Mas se vocês entrarem lá em secretaria, biblioteca, vocês vão conseguir entrar direto. Por isso que eu perguntei, pede login e senha, apresenta um erro, porque quando vocês clicam na biblioteca, já é para abrir direto, se vocês estão acessando o item biblioteca dentro do portal, tá bom? Aí por isso que eu perguntei mesmo. Deve ser a situação da colega que não está conseguindo. Faz esse teste, Isabelle, vê isso. Você entra no seu
Você entra lá no seu portal, você vai procurar pela biblioteca, tá? Tanto fica nos acessos rápidos, lá na página inicial, lá embaixo aparece às vezes, mas em secretaria vai ter lá minha biblioteca, você vai conseguir acessar também. Aí veja se já vai direto, tá bom? A colega Carla Silva perguntou: o pessoal que faz agronegócio precisa de estágio? Agronegócio, salvo engano, é um tecnólogo. Os tecnólogos geralmente eles não possuem estágio, tá? A parte prática de vocês, ela é transferida para a produção de escrita, né? Toda em escrita. No lugar de ter escrita e parte presencial, vocês têm só escrita, tá bom? Mas veja na grade de disciplinas. Sempre olhem na grade de disciplinas. Vocês veem na matriz curricular. Lá em secretaria, matriz curricular, vai ter todas as disciplinas de vocês. Aí vocês vão conseguir ver se vai ter ou não o estágio, certo? A pessoa que não consigo ver o nome disse: os cursos que você comentou na Escola Bradesco, alunos de pedagogia podem fazer? Podem sim, são mini cursos, tá? São cursos de 10 horas, 5 horas, 20 horas. O mais longo que eu vi lá foi 40 horas, eu acho, e foi só uma vez. E todo mundo pode fazer, tá? São cursos de conhecimento mesmo, a nível só de conhecimento. Você não vai conseguir utilizar numa prova de títulos de um concurso, mas você vai conseguir colocar como atividade complementar, tá bom? Se vocês colocarem Escola Virtual Bradesco, aí vai ter lá o link, vocês fazem um cadastro e é gratuito. Eu utilizei bastante na minha graduação de pedagogia, porque eu não tinha tempo de participar de nenhuma atividade extracurricular, porque eu trabalhava, né? Então, eu trabalhava e fazia 2 faculdades ao mesmo tempo, uma online e uma presencial. E aí eu não tinha tempo de participar dos congressos, eu não tinha tempo de participar das palestras que tinha na faculdade, dos minicursos. E aí acabava que eu tinha que fazer tudo digital mesmo, né? E eu usei muito a Escola Bradesco. Já vou já para quem está com a mão levantada, tá? Deixa eu ir concluindo aqui o pessoal do chat. O Eric José falou: quando eu clico em atividades, aparece as categorias de curso. Aí, como eu vou entender qual é a categoria do meu curso? Meu curso que estou fazendo é pedagogia, mas não aparece nada sobre pedagogia. Pedagogia vai ser sempre tudo que for direcionado à educação, no sentido geral, vai estar relacionado e pode ser utilizado para pedagogia, tá? E tudo que for de conhecimento geral também pode ser utilizado para pedagogia. Exemplo, educação online pode ser utilizado para pedagogia. Inglês pode ser utilizado para pedagogia. Gestão de pessoas pode ser utilizado para pedagogia. Liderança e coaching pode ser utilizado para pedagogia, tá bom? Então, você consegue utilizar cursos de conhecimento geral e de conhecimento específico na área da educação. Conhecimentos gerais, que pode ser utilizado em qualquer curso, e conhecimento específico na área da sua formação. O Eric falou que a carga horária dele é só 40 horas, ó. Ó a diferença, né? O colega Sinésio, ele tem 360 horas. Já o colega Eric só tem 60 horas, né? 40 horas, na verdade. Bem menos do que o outro curso, né? Aí o Alvani perguntou: fiz o curso tecnólogo e faço o curso tecnólogo, eu acho que ele quis perguntar, né? Porque o meu curso é tecnólogo e presencial. O seu curso é presencial, Alvani? Não entendi. Porque todos os tecnólogos, eles são no 100% online. Você pode ligar seu microfone e me perguntar? Não consegui compreender. Matheus, e quem faz serviço social também vai ter, como é que se fala? Estágio também? Tem sim. É presencial, Matheus? Presencial. Uhum. Obrigado. Nada. O Alvani perguntou: gostaria de saber se é presencial os estágios. Sim. Se o seu curso tiver estágio previsto,
vai ser realizado presencialmente, tá? Mas geralmente os tecnólogos não têm estágio. Como é que você vai saber se seu curso tem estágio ou se ele não tem estágio? Você vai lá em secretaria, vai na opção dentro do seu portal, tá? Secretaria. Na secretaria, você vai na opção matriz curricular e vai ver lá se na sua matriz curricular tem ou não estágio. Se tiver, é presencial. Vamos ver para quem está com a mãozinha levantada. Tem um pessoal ainda com a mão levantada. É a Fabiana e o Sinésio. Vamos logo a Fabiana, que está em primeiro, e depois o Sinésio, tá? Fabiana, boa noite, pode falar. Boa noite, eu de novo. Sobre o meu curso, tem estágio também? Só olhando Ciências na grade econômicas? curricular. Eu não estou lembrando de cabeça se ciências econômicas tem estágio. Contábeis é que tem estágio. Ciências contábeis tem. Agora, econômicas, eu não sei se tem. Aí você Sim, vê direitinho. eu tô vendo aqui minhas atividades complementares, só que aqui não tem nada falando, assim, sobre, tipo assim, não tem nenhuma atividade e tá dizendo que eu tenho que ter, sua formatura depende de 60 horas de atividades complementares aprovadas, mas... Você tem que cumprir 60 horas, entregar 60 horas de certificados. E aí pode ser nessas ocasiões que eu já falei. Cursos que você pode realizar fora da faculdade, os cursos da Escola Bradesco, né, palestras que você participar, tudo isso vai ser convertido em certificado e você pode enviar para abater e ser aprovado como hora complementar. Então, no caso, essas atividades complementares são horas extras que a gente faz, tipo, fora, né? Isso, durante todo o curso de vocês. Se você tem 60 Entendi. horas aí, significa que até você terminar o seu curso, você vai ter que enviar pelo menos um certificado com 60 horas. Se você tiver só um com 60 horas, já valeu. Já valeu, né? Então, tá bom, muito obrigada. Por nada. Quem está na vez agora é o Sinésio. Boa noite, Sinésio, tudo bem? Pode falar, fica à vontade. Sinésio? Pode ligar o microfone do senhor. Eu não consigo ativar o microfone. Só o senhor consegue, seu Sinésio. Não, desculpa, foi sem querer, viu? Desculpa. Tá. Por nada. Então, quem está agora é o Juan Talisson. Ô, Juan, pode falar, fica à vontade. Boa noite mais uma vez aqui. Surgiu uma dúvida quando eu vi a minha matriz curricular com relação apareceu aqui projeto de extensão. O meu curso ele é de engenharia elétrica, aí tem várias essa matéria aí nos semestres. Aí o que seria Isso. O projeto de extensão é justamente uma dessas disciplinas, Juan, que vai ter essa atividade escrita, né? Que vai lhe dar aí uma problemática, uma temática, e você vai ter que desenvolver um projeto extensionista, né? Com base nos conteúdos do seu curso e no tema geral que ele vai estar indicando. Quando você for ter essa disciplina, se você já tiver ela nesse semestre ou for ter nos próximos, você vai ter um material de orientação com toda a explicação do que você precisa fazer para produzir e enviar esse trabalho. E aí ele vai ter um período específico de envio, e a disciplina de projeto de extensão, assim como as disciplinas de projeto integrado, ela só tem nota dessa pontuação. Então, vai ser só esse trabalho que vai valer a nota dessa disciplina, tá? O seu curso ele tem várias vezes, porque a parte de estágio do seu curso ele foi convertido em atividade extensionista, em atividade escrita. Então, por isso que você tem ele várias vezes no seu curso, que é um curso longo, né? Um curso aí de 5 anos, são 10 semestres. Aí o Juan e os outros colegas, né? Eu vou trazer sobre o projeto de extensão.
Lá no meu canal no YouTube, né, que é o Play no Estudo, que eu apresentei para vocês agora há pouco, tem vários vídeos já sobre a explicação do projeto de extensão. Então, tem dias que eu falo só do projeto de extensão, tem dias que eu falo das práticas pedagógicas e do projeto integrado. São várias disciplinas diferentes que a gente tem, além das regulares, né? É aquelas que eu apresentei a vocês recentemente. Então, vai ter sempre um material orientador, tá bom? Não se preocupe, não se desespere. É uma disciplina que vai trazer uma dorzinha de cabeça para vocês, principalmente na primeira vez. Mas a partir da segunda vez, vocês já vão estar mais tranquilos, porque vocês já vão fazer com mais calma, já vão saber melhor fazer, tá? E sempre vão ter eu aqui para ajudar vocês com a explicação. Em tudo que eu puder, né? O que tiver ao meu alcance. Agora o Danilo Viana está com a mão levantada. Oi, Danilo, pode falar, fica à vontade. Boa noite. Matheus, com relação a esses cursos dos certificados, né, complementares, voltando a esse assunto novamente. Por exemplo, cursos como, por exemplo, os de NR, eles também valem para complementar essa carga horária? Vale sim, Danilo, desde que tenha relação com o seu curso. Por exemplo, para um curso de NR ser válido, né? Você vai ter que estar matriculado num curso de engenharia ou num curso nessa área, né? Num curso que você vai ter validade. Se for, aí você só precisa que esse certificado tenha sido emitido depois que você se matriculou. Exemplo: Matheus, eu trabalho de encarregado numa empresa de petróleo e eu tenho vários cursos de NR que eu tive que fazer antes de assumir meu cargo. Esses cursos eu posso colocar como atividade complementar? Não vai poder, porque você fez antes de se matricular. Mas se depois que você se matriculou, que você já virou aluno, você fez qualquer um desses cursos, você pode cadastrar como hora complementar, desde que tenha CNPJ, conteúdo, tem umas regrinhas que tem que seguir, sabe? Mas é válido sim. Pronto, que nem, por exemplo, agora eu estou fazendo 2 cursos, que é o de transporte com veículos de urgência e emergência e o de brigadistas, que foi iniciado e liberado essa semana. No caso, esses dois eu poderia já utilizar, né? Já sim, já pode incluir. Pronto, então beleza. Era só essa minha dúvida mesmo, viu? Obrigado aí, meu guerreiro. Boa noite para todos. Valeu. O Eric perguntou, pedagogia no chat, né? Pedagogia tem estágio, né? Tem sim, 4. Vocês vão ter 4 estágios, certo? Você vai ter o estágio de diagnóstico sem regência, você vai ter 2 estágios de regência e um último de observação na gestão. Então, vai ter um de observação, salvo engano, é um de observação na secretaria, 2 de regência, e 2 de regência e um de observação na gestão. Acho que é uma coisa assim. A pessoa disse o nome, é Laís. A pessoa que está com o nome, né? Name not available. É Laís o nome dela. A Laís disse: os cursos da Escola Bradesco também contam nas cargas horárias de pedagogia, quando for fazer os estágios. Quando for fazer estágio, não, porque o estágio é um outro tipo de requisito, né? O estágio é uma carga horária que você vai ter que cumprir ali obrigatoriamente para aquela disciplina. Nenhum curso pode ser aproveitado como horas para estágio. O estágio somente realizando o estágio que você vai conseguir ter aprovação. Mas os cursos da Escola Bradesco vocês conseguem colocar como horas complementares também no curso de pedagogia, sem nenhum problema. Vocês vão conseguir colocar, sim, as horas complementares aí dos cursos lá na Escola Bradesco. Só precisa ter relação com o seu curso, tá bom? Lembrem-se disso. Por exemplo, você não pode fazer um curso de pedagogia e colocar, por exemplo, o curso que o colega falou agora, né? Transporte de grandes veículos. Não vai ter nada a ver com o seu curso. E aí, seu certificado não vai ser aceito, tá? Mas, por exemplo, se for qualquer um outro curso de conhecimento geral, por exemplo, de brigadista, que é o outro curso que o colega está fazendo, já pode ser para qualquer curso. Porque brigadista, qualquer pessoa pode ser um brigadista. Tanto o pedagogo, como o engenheiro, como
o profissional de recursos humanos e etc. Certo? O Antônio deu boa noite. E a Laís falou: os 4 estágios que você falou são em lugares diferentes ou no mesmo? Aí vai depender do campo de estágio e da sua decisão, certo, Laís? Se você quiser fazer os 4 estágios no mesmo canto, você pode, desde que esse local, né, tenha campo para os 4 estágios. Exemplo, estágio 1, diagnóstico do contexto escolar. Você vai somente observar. Então, você vai observar ele na educação infantil. Então, a escola que você vai fazer, você vai ter que ter uma turminha, pelo menos, no ensino infantil. Qual que é a educação infantil? É antes do primeiro ano do ensino fundamental, né? É aquele pessoalzinho ali da crechinha, né? Aí, o estágio 2 já é fundamental. Aí, você vai precisar estar, né, anos iniciais do fundamental. Você vai precisar estar no fundamental, numa escola que tenha fundamental, né? E aí, por exemplo, o estágio 3, eu acho que é o 2 ou é o 3, que é a educação infantil também, que é regência. Então, você vai precisar também de uma escola que tenha uma turminha que você possa dar aula na educação infantil. Então, vai depender se a sua escola tem todos os campos que você precisa, na educação infantil e no ensino fundamental. Se tiver, show de bola. Se não tiver, você tem que fazer separado. A Kessia falou: acho que me perdi um pouco. Onde estão vendo essa carga horária de atividades complementares? Lá na secretaria você consegue ver, Kessia, vê se você encontra. Você entra no seu portal, aí você vai em secretaria, aí vai ter lá atividades complementares. Quando você clicar, aí vai ter uma notificação dizendo: para a sua formação, você precisa de tantas horas complementares. Aí ele vai lá, tá dizendo quantas horas são que você tem que enviar, certo? A Laís perguntou: quando posso começar a fazer esses estágios? A partir de qual período? Geralmente, os estágios, eles começam em pedagogia a partir do 4º ou do 5º semestre, a depender aí se você, da sua matriz curricular, tá? De qual cenário você se encaixa. Então, ou você vai começar no 4º, ou você vai começar no 5º. Pouquíssimos são os alunos que começam já no 3º, tá? Mas pode acontecer se a sua grade curricular for diferente, tá bom? Mas aí, geralmente, é a partir do 4º semestre que você vai ter estágio. Até lá, só a prática pedagógica, mesmo em projeto de extensão. Prontinho. Falta 3 minutos para a gente encerrar o encontro. Eu vou parar aqui a gravação, certo? Pode ser que trave aqui um pouquinho a tela.